Na verdade, inicialmente a gente previu primeiro uma abertura oficial com os queridas colegas daqui, e depois a gente ia abrir um debate, apresentar um livro que acabei de lançar agora em 2023. Eu vou fazer isso rapidamente, porque eu acho muito importante a gente respeitar o primeiro horário, porque é do primeiro horário que depende do último horário. Então, para dizer para vocês que eu acredito que quem está aqui, a maioria, aliás, do grupo também, está interessado nessa temática, é o seguinte, eu vou talvez começar com a questão do grupo. Depois eu tempo, quando precisar parar, eu paro. Tá? Que é o seguinte, o Diasportics, como eu estava falando para vocês, ele tem essa especificidade. Ele tem um pé na comunicação e outro pé na psicologia social. Por natureza epistemológica, a comunicação social trabalha predominantemente com a questão discursiva, enquanto a psicologia social trabalha essencialmente com a ideia das representações sociais. O que a gente tenta de fazer, na verdade, e um pouco não, é um esforço intelectual para a gente juntar as duas bases teóricas, num trabalho num tipo de superposição teórica, complementaridade teórica, que na verdade a base teórica é a mesma. Aqui não temos espaço para falar da questão teórica que a gente costuma falar, mas na verdade o próprio nascimento da comunicação, a própria chegada da comunicação até os estudos migratórios, por exemplo, quando nós, eu digo isso olhando para o Otávio, olhando para o Cury aqui, olhando para a Conceição, olhando para a Gabriela, e isso não é nenhum mérito, não, é apenas o efeito da idade. Que na verdade hoje eu posso dizer com muita satisfação, muito orgulho também, que se vocês olharem hoje os nomes, os pesquisadores da área de estudos migratórios aqui no Brasil, eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que eu formei uma grande parte desses grandes pesquisadores. Uma grande parte desses pesquisadores passou pelo Diasportics. Hoje nós dominamos, mas não quero falar isso num sentido de poder, não. Estamos presentes na questão dos estudos migratórios. Mas por que estou falando isso? Que não era evidente, não. Quando a gente começou essa questão da comunicação, eu, junto com a Denis Fogo, com a Lilian Brilho, que eu sempre cito, e outros colegas, que na verdade a questão dos estudos migratórios já estava ocupada, dominada, sem hierarquia nem nada, por outras áreas de conhecimento. E a comunicação chegou, a comunicação que eu não separo mais essa linha teórica entre a comunicação e a psicologia social. Quando nós, da comunicação e da psicologia social, chegamos, eles já estavam lá, trabalhando de perspectivas próprias, geralmente dentro de disciplinas bem específicas, sociologia, historiografia, que mais? Geografia, exatamente, estudos populacionais, demográficos e tudo aquilo. E do lado da comunicação intercultural, que ainda não falei para vocês, a gente também já tinha estudos, tanto da parte da educação, da tradução e outras coisas. Então, quando a comunicação chegou, comunicação, psicologia social, quando a gente chegou, a gente tinha também que legitimar. Porque, em termos teóricos, se você pegar Thomas Kuhn, o Popper também, você, na verdade, os estudos teóricos, eles sempre têm uma genealogia e sempre precisam legitimar a sua utilidade. Senão, não faz sentido só criar mais um departamento, pegar mais um laboratório, usar mais um ar-condicionado. Não é, a ideia não é essa. Quando a gente chegou com a questão da comunicação da psicologia social, tinha que se posicionar. Esse posicionamento, estou falando isso para vocês, porque a ideia do meu livro é esta, este posicionamento do qual estou falando é a comunicação intercultural. E para vocês entenderem também essa organicidade entre a comunicação e a psicologia social, os estudos do intercultural e da comunicação intercultural não são nativos da comunicação, são nativos da psicologia social.
Uma das grandes contribuições da psicologia social da comunicação é justamente ter introduzido a ideia da comunicação intercultural. Portanto, esse trabalho desse livro que eu aconselho para vocês, publicado em regime de Creative Commons, pode baixar, pode distribuir, pode compartilhar, não tem problema não. Mas é o seguinte, eu só quero dizer para vocês, não quero me autoelogiar, eu deixo isso com vocês, aceito todas as críticas, podemos debater, podemos conversar, mas só posso dizer para vocês, e tem gente aqui do grupo, Fernanda em especial, que acompanhou esse trabalho que eu fiz, um trabalho que levou uns 2 anos de trabalho, e um trabalho que eu posso qualificar para vocês e garantir para vocês que é um esforço honesto, um trabalho criterioso, um trabalho de exame, de análise, de consulta, de leitura, de reflexão, para justamente colocar a questão das migrações diaspóricas, colocar a questão das migrações transicionais com seu correlato diaspórico, e aí vai identitário, cultural, tudo aquilo, dentro de uma perspectiva da comunicação intercultural. Todo o trabalho é esse. Temos a questão migratória, temos a questão diaspórica, e todos os derivados que vêm daí, mas como nós, da psicologia social e da comunicação, vamos legitimar e nos apropriar dessa temática, desse terreno, com muita convicção, não é só para justificar, não. Eu tenho a convicção de que, na verdade, se há uma área central que tem absolutamente toda a legitimidade de estudar a questão migratória com seus correlatos diaspóricos, identitários e culturais, subjetivos e intersubjetivos, é a comunicação psicologia social. Hoje, temos consciência e convicção disso. Por quê? Porque são estudos bastante modulares. 5 minutos, ok. Que, na verdade, ao mesmo tempo, são estudos modulares, e como são campos novos, são os últimos campos que nasceram dentro da teoria social e humana, a comunicação e psicologia social, que ao mesmo tempo que ainda são campos de informação, ok? Que ao mesmo tempo tem essa natureza transdisciplinar, multidisciplinar e modular, como eu chamo, que na verdade permite encaixar várias peças no mesmo puzzle para ter uma imagem, para não ter uma imagem, para restituir a imagem que a gente está estudando, que na verdade o seu trabalho é esse, é deixar o fenômeno, deixar a problemática mais clara, mais compreensível, com esse aporte que também eu falo com muito orgulho e muita satisfação. O Cristiano aqui lembrou para vocês o quanto eu sou velho aqui nessa escola, que na verdade eu sou do LEC, já tenho 25 anos. Mas é o seguinte, aqui tem um espírito comum, de verdade. Aqui uma universidade pública, de verdade. Aqui todos os eventos que a gente fez, aqui a gente está na 9ª edição do simpósio, em 2004, no março, a gente está na 11ª edição do Fórum de Migrações, do colóquio que é já por natureza internacional. A gente nunca cobrou uma edição. Além disso, o Mário aqui, que foi bolsista de graduação, veio aqui, que hoje ele está publicando um livro sobre um excelente livro também, aliás, eu tive a honra de fazer o prefácio sobre a imigração portuguesa para cá para o Brasil. E ele lembra, a gente começou a trabalhar aqui que sempre foi um espírito aberto, sempre foi público. Eu sempre trabalhei com esse grupo de querer fazer grupo. A Sidney também, não, Sidney não. Eu tinha esse grupo de programa de educação tutorial com 12 a 15 bolsistas de graduação, e que naquela época já, eu posso dizer isso, que eu tinha uma gestão um pouco revolucionária para o resto da escola, que na verdade o grupo era autogestionado. Que a gente ia que todo mundo, o material era a coisa mais cara, mais preocupante. A minha sala, eu nunca levei a chave da sala para casa. A chave ficava aqui, todo mundo, inclusive eu posso dizer que tem uma figura, por exemplo, que passou também pelo PET, que hoje é jornalista na Folha de São Paulo, mas não vou dizer mais, que quando bebia muito, dormia aqui na sala, e ninguém podia saber. Eu só sabia, mas deixava a coisa, de vez em quando rolava um churrasco. Mas por que estou falando isso? Porque, na verdade, esses grupos, eles partem desse espírito comum.
eu insisto hoje, a presença do Cristiano me deixou nesse nível um pouco emotivo, mas eu acho que o espírito comum, a gente trabalha esse espírito comum. Se a gente não conseguir trabalhar esse espírito comum, não temos nada. Porque a ideia é essa, e também com esse plus que, na verdade, por isso que estava falando da universidade pública, eu nunca cobrei. Tem colegas que cobram, eu sou contra. Porque a universidade pública, a gente já recebeu um salário e que ou receber bolsa, ou quem não está recebendo bolsa, na verdade, está estudando numa universidade pública, é a sociedade que está pagando. Não quero reproduzir aquela coisa meio idiota neoliberal, mas nesse caso eu diria assim, não há almoço de graça mesmo. A minha mãe tem. Mas tudo bem, mas entende, gente, que a gente está aqui para isso, para dar um retorno para a sociedade. Nosso retorno para a sociedade é justamente apoiar essa categoria que é vulnerável, essa categoria que é sensível, essa categoria que merece uma olhada de cuidado, que são os imigrantes e os refugiados. Então, se estamos aqui, nossa razão de ser é justamente servir essa comunidade que são os imigrantes e os refugiados. Tá bom, Helena? Vamos fechar então. Então tá. Tá bom, tudo bem. Muito obrigado, gente. Obrigado.